é muito mais fácil você cometer um crime com um carro do que com arma, retirando essa questão aí do desarmamento, retirando essa questão aí, né, de outras coisas, né, porque realmente o grau de dificuldade para você ser uma pessoa armada é muito maior. Então, daí cai por terra, né, essa questão de que arma qualquer um pode ter, qualquer maluco pode ter. Então, assim, só para você que está assistindo a gente, para você entender o percurso que uma pessoa de bem precisa fazer para poder retirar ter o seu direito de ter seu armamento, né? Agora, sim, Valdir, eu vou entrar em outra questão, né? Eu acho que, né, daqui a pouco eu acho que a parte do tiro por esporte é mais prazerosa, né? Porque, na verdade, isso é um assunto muito denso, mas a gente tem que adentrar um pouquinho mais nisso, né? A gente percebe, né, que em outros países, né, culturalmente a arma é algo que, desde criança, as pessoas são acostumadas a tê-la por perto, né, muito por conta de questões da natureza. De repente, você está num lugar meio inóspito, tem aquela questão de animais silvestres invadir sua terra. Por exemplo, nos Estados Unidos, a gente tem urso, né? É muito comum você ver um garoto de 15 anos com uma fucking Magnum 44, que é o único tipo de revólver que vai parar um ataque de um urso, né? E, assim, de criança, você tem o costume, né? E, assim, vou mais adiante, né? Os Estados Unidos, culturalmente, ele incentiva o porte de arma, então acredito que pode entrar governo, sair governo, isso nunca vai mudar, porque eles entendem que a população é a última linha de defesa da nação, né? A partir do momento que os militares fossem suprimidos, de repente, né, um país que passou por várias guerras civis, né, e que vários povos ali foram suprimidos por questões do seu exército, os defensores ali, né, perderem, né, a última linha de defesa é a população. E uma população que não é armada, né, ela é refém de qualquer agressor que chegar e fizer. Então, assim, a gente percebe que em muitos outros países, né, uma certa cartilha meio que se repete, né? Porque, historicamente, a gente sabe que nações cujo qual, né, os seus governantes, né, retiram o direito da defesa da população, normalmente são nações que são as mais violentas. Isso, são as mais violentas e que suprimem... E com os maiores índices de criminalidade. Isso, e que suprimem as ditaduras, né? Você é refém do Estado e dos criminosos que muitas vezes não tem não tem tanta burocracia para conseguir uma arma, né? Então, assim, essa cartilha vem se repetindo em vários países, né? Então, eu queria saber um pouco da tua opinião, se tem alguma coisa parecida com a minha, se isso é algo que visa algo maior, entendeu? Eu queria saber a tua opinião também sobre isso daí. Sim, você falou de cultura, né? Uhum. Realmente, os Estados Unidos é uma coisa à parte, né? É uma coisa à parte lá, uma Constituição bem enxuta, 6 artigos. É uma folha, né? Uma folha. 6 artigos, e que ela dá o direito do cidadão se defender. E os estados são independentes para reger o controle de armas da forma que eles querem, né? É tanto que tem estados que o cidadão de 18 anos pode adquirir uma arma só com a carteira de identidade. Existem estados que com 21, outros com 25, uns que passam um mês, uns que passam uma semana para receber, outros que não permitem de forma nenhuma o cidadão ter armas. Enfim, mas é a questão cultural, né? É a questão cultural. E o que nós vemos é que países armados, países em que tem essa cultura de armas, os índices de criminalidade são menores, porque a população tende a reagir. Não fazer justiça com as suas próprias mãos, mas, por exemplo, a criminalidade em si, só ela sabe que ela pode se deparar em qualquer casa dos Estados Unidos com um cidadão armado. Então, às vezes, ela pensa 2 vezes antes de invadir uma casa nos Estados Unidos. Antes de invadir uma casa na Finlândia. A Finlândia, quem serve as Forças Armadas, quando ele dá baixa, ele leva embora o seu fuzil. Ele leva embora a sua arma. A arma que ele serviu vai com ele para casa. Como você falou, eles têm aquilo que, uma vez que a força do Estado chegar a sucumbir, cada cidadão vai estar ali em apoio ao Estado. Então, para evitar que aquele Estado ele seja sucumbido por ditaduras desarmamentistas, como acontece nos países vizinhos aqui, o Brasil, né? Que aí a gente vê o resultado do que está acontecendo, mas isso aí não vem ao caso. Nós vamos falar na nossa questão
de armas. Você falou dos Estados Unidos, onde a criança, desde pequena, 6, 7 anos, for em alguns estados acompanhado do pai, não tem problema. Tem calibres que são tipo 22, calibre 22 LR. Nos Estados Unidos é calibre para criança. Aqui, a legislação atual do Brasil, ela passou a ser arma de uso restrito. A 22zinha. 22 LR. Se ela for semiautomática, ela é arma de uso restrito. Uma arma que, nos Estados Unidos, é arma utilizada por criança. Aí, às vezes, muita pessoa vai falar, mas arma e criança não combina, arma e criança não dá certo. Outras pessoas também, às vezes, dizem também que não quer ter arma em casa porque tem criança. Porque eu tenho criança, eu tenho medo. Então, o policial não pode casar. O policial não pode casar, se você for nessa mente. Porque o policial vai andar armado 24 horas por dia. Os filhos do policial vão lidar com armas enquanto eles estiverem na casa dos pais dele. Enquanto os pais for policial. Então, isso é questão de cultura. Como você falou, é cultura. Você ensina as pessoas, a seus filhos, o que é certo e o que é errado. Os governos impõem às nações o que eles querem. Como forma de quê? De restringir a força de um país, né? De restringir. E aqui no Brasil, a forma de restringir é justamente a dificuldade no acesso à arma que teve o governo anterior. Mas foi um libera geral, como falam? Não foi. Não foi. Na verdade, ele oportunizou o governo anterior, só pegando um gancho aí, ele oportunizou as pessoas em que tanto o cidadão, ele tem o seu direito de se defender, como de fazer a prática do tiro desportivo, se assim fosse de direito. Para você ter ideia, antes de 2019, os clubes de tiro eram clubes que poucas pessoas sabiam que existiam. Sim, o atirador desportivo. Era bem escondido mesmo. O atirador desportivo, você falava em atirador desportivo, as pessoas nem sabiam o que era. Como é que ingressa num clube de tiro anterior a isso? Para ingressar num clube de tiro, antes de 2019, você primeiro tinha que receber um convite de um filiado ao clube. Os clubes eram formados, ainda são hoje em dia alguns, por meio de associações, em que há presidente, vice, tesoureiro, conselho fiscal, deliberativo, tudo. E eu levava o seu nome, Ricardo, você como meu amigo, e lá você passava pelo crivo lá. Mas aí uma das pessoas zoadas dizia, não, cara, eu acho que o Ricardo não é bom para vir para cá, não. Então, você já não ingressaria nesse clube. Era uma coisa seleta, fechada. Após 2019, não houve mais a necessidade de clube de tiro ser regido somente por associações, né? Poderia ser regido também por pessoa jurídica, né? Então, é uma empresa que você cria, em que você oportuniza as pessoas a se tornarem atiradores esportivos, caçadores ou colecionadores, né? Não é assim, não foi um libera geral. E aí, as condições, o que foi que isentou para as pessoas adquirirem arma nesse tempo? Nada. Não isentou nada. As condições continuaram as mesmas. Você tinha que ter idoneidade, ocupação lícita, certidões criminais negativas, passar por instrução por psicólogo credenciado, por instrutor de tiro credenciado. Entendeu? As condições eram as mesmas. Só que você abriu um leque que antes era fechado. Sim. Né? Por isso deu esse boom, essa explosão de atiradores, né? Aí muitos se confundem com libera geral, inclusive um período em que menos, se você for fazer o comparativo de 2019 a 2022, os índices de criminalidade no Brasil diminuíram. Várias pesquisas mostraram isso daí, né? Então, é um negócio para você não pode dizer que mais armas na mão do cidadão de bem são prejudiciais. Claro, sempre vai acontecer uma pessoa que ingressou no tiro desportivo, uma pessoa que adquiriu uma arma de forma legal e ele teve um ato isolado, mas essa pessoa vai responder. Sim. Vai responder. O que se não pode é taxar todo mundo na mesma regra. Exato, generalizar. E medir todo mundo na mesma regra. Todos os atiradores são iguais. Quer dizer, as imposições que o novo governo trouxe para os atiradores
as mudanças de forma radical, houveram mudanças radicais, em posições que muitas delas, alguns atiradores têm dificuldade de cumprir. Têm dificuldade de cumprir.